Só lembrando que vai no link que está aqui na minha descrição ou no comentário que está fixado, vai estar aqui o site com todos os meus links. Meu Discord, meu Instagram, meu grupo no WhatsApp, meu canal de transmissão no WhatsApp, meu canal no Telegram e meu Twitter. Vai lá, já entra no meu Discord, já vai lá, segue meu canal no Instagram, entra no meu grupo do WhatsApp, entra no meu canal de transmissão do WhatsApp, vai lá pro meu grupo do Telegram ou até mesmo no meu Twitter, para que você sempre receba uma notificação quando eu postar um novo vídeo, quando eu trazer aqui algumas atualizações, para que você não perca nada do que a gente tá tratando aqui no canal do YouTube. Beleza, galerinha? Tamo junto e fiquem com o vídeo. Fala, Hunter, tudo beleza? Vamos começar aqui agora a carta número 3 do ICT, onde o Michael vai tratar sobre um modelo mais para swing trader, certo? Onde o Michael vai tratar um modelo aí mais abrangente para swing trader. Porém, entretanto, todavia, contudo, e aliás, vocês vão ver que essa carta número 03, ela não foge muito da realidade da carta número 02, onde a gente tem todos uns pormenores, certo? Sendo que a carta 02, ela é uma carta que ela é basicamente um day trade. A carta 02 ela é basicamente ali um day trade. Você espera terça ou quarta-feira, você espera alguns parâmetros para então estar se posicionando para a operação. Já essa carta 03 é uma carta swing, uma carta de swing trade, onde você vai estar partindo do pressuposto de times maiores, mas a premissa é a mesma e a estrutura da carta é a mesma, certo? A premissa e a estrutura da carta é a mesma, só que o Michael ele faz algumas variantes para poder estar entregando ela para pessoas que curtem operar em times maiores e deixar posições em abertas. Já ressalto que o Michael fala que não é uma preferência dele, ele não gosta de estar posicionado no médio e longo prazo, posições de swing trades até trades de posição, position trades e assim sucessivamente. O Michael deixa isso bem em alerta, mas ele entende que ele não é todo mundo. Existem pessoas que gostam de estar operando em posições de swing, em trades de swing, em trades de posição, que demora mais de um mês e assim sucessivamente. Então essa carta número 3 é basicamente um one short e one kill para swing trade. A carta número 2 é basicamente um one short e one kill ali para um viés semanal buscando 100 pontos. A carta 03 a gente vai buscar de 100 a 300 pontos, certo? De 100 a 300 pontos. E sabedores de que o trade pode se prolongar mais de um dia, porque a gente está buscando analisar uma faixa mais extensa, uma faixa mais abrangente do mercado. Tudo bem? Vocês vão ver que eu já falei algumas vezes para vocês que as cartas são basicamente um círculo maior que engloba todo um conglomerado de assuntos. Nós estamos no mês 5 do Core Content, já fechando o mês 5, partindo para o mês 6, que eu salvo engano, o mês 5 é o último mês que tem muito conteúdo, do 6 para frente são meses mais condensados, são meses com 4 vídeos, 6 vídeos, 5 vídeos ali, videoaulas do Michael, bem mais abrangentes e mais rápidos para a gente poder estar dando uma avançada e detalhar com vocês mais minuciosamente. Mas o que é que o Michael está trazendo nas cartas, né? Para que vocês fixem isso na mente de vocês. Ele até fala, ó, isso aqui está sendo repetitivo, mas é porque eu quero que entre na mente de vocês de uma forma sutil. Eu quero que isso aqui entre na mente de vocês de uma forma sutil. Por isso eu estou repetindo tanto que essas cartas elas são basicamente um conglomerado de assuntos que eu dei na minha mentoria paga. Então, é basicamente um dos pré-requisitos para você estar entendendo mais a carta é você acompanhar o Core Content, que é o que a gente está fazendo pela parte da tarde. Então, dito isso, e sabedores de que o One Short e One Kill, a carta 2 abrange fielmente ali com restrições e modelagens, perfeito. Porém, o que a gente tem que entender? Que o mercado ele é fractal. O mercado ele é fractal. É uma frase que até se tornou, não vou dizer clichê, mas eu vou dizer recorrente de se ouvir, que muitas vezes a gente deixa isso em um armário e não utiliza, certo? Muitas vezes a gente deixa essa verdade sobre o mercado em um armário e nós não utilizamos, que é basicamente o quê? O mercado ele é fractal, certo?
Quando a gente entende que o mercado ele é fractal, a gente entende muita coisa. A gente compreende muita coisa. E isso é bom. Isso é interessante. Por quê? Porque há quem diga que um modelo de swing só funciona para swing. E um modelo de scalper só funciona para scalper. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Funciona tanto para um quanto para outro. Se você pega um modelo de scalper e usa as regras apontando para um swing, vai funcionar. E se você pega um modelo de swing e faz as abrangências para um scalper, também vai funcionar, certo? Então eu quero aqui introduzir para vocês basicamente o que é que o Michael traz de regras aqui para essa carta 03. Vocês vão ver que não tem nada de muito mirabolante, não tem nada de muito difícil compreensão. Vocês vão estar dando essa visualizada. Deixa eu transmitir minha tela aqui para vocês. Compartilhar a tela, janela, aqui, compartilhar. Ocultar, deixa eu mudar aqui o perfil. Alterar layout aqui para vocês. Colocar em destaque. Bacana. Deixa eu diminuir aqui minha telinha. Ok. Todos conseguem ver minha tela, confere? Manda um chat aí, quem puder abrir o microfone pode abrir. Perfeito, todos conseguem ver minha tela. Bacana. Então, quando a gente começa a observar essa carta 03, o que é que o Michael ele vai falar, o que é que o Michael ele vai dizer? Deixa eu pegar aqui as minhas anotações para que eu possa ser fidedigno ao que o Michael tem a passar nessa modelagem de carta 03. Vamos lá. Carta 03. Primeira coisa. Não é permitido você entrar em qualquer modelo. Isso aqui é uma regra universal. Isso aqui é uma regra universal, pessoal. Pelo amor de Deus. Anota isso. Não me venha querer fazer isso. Entrar para operar em uma semana sem saber o que é que esse cara aqui está falando. Não, pelo amor de Deus. Não me faça isso. Isso aqui é um suicídio. Sempre vai ter a preparação para todos os modelos. Por isso que é tão repetitivo, né? O Michael fala, ó, eu estou repetindo, mas é que para que isso fique na mente de vocês incutida silenciosamente. Então a preparação, todo modelo vai passar por uma preparação. Não é diferente na carta 03. Então a carta 03 é como é que está falando, ó, preparação. Você vai ter que consultar o calendário econômico para eventos de médio e alto impacto. Pô, David, eu não sei o que é o calendário econômico. Você vem aqui nessa abinha, você clica aqui e você vai lá e digita assim, ó, Forex Factory. Certo? Clicou, apareceu um monte de porrada aqui. Primeirinho aqui, ó, Forex Factory, www.forexfactory.com. Clica nela. Vai abrir isso daqui, ó, para você, certo? Forex Factory. O que é que vocês vão? Vocês não vão mexer em nada aqui. Nada. Vocês só tem um sentido aqui, vocês só tem uma direção. Vocês vêm aqui em calendário. Clicou em calendário, repara que eu tenho aqui esse calendário, onde eu seleciono a minha semana, certo? Então eu estou na semana de 6 a 12. Para a próxima semana eu clico aqui, ó, nessas duas setinhas. Vai lá e mostra todo um arcabouço de notícias que vai acontecer durante a semana de 13 a 19, certo? Então é regra para preparação. Consulta o calendário econômico. O que é que eu quero ver nesse calendário econômico, David? Você vai querer ver basicamente o quê? Os filtros para notícias de médio e alto impacto e feriados. Então a gente tem toda uma tonalidade de cores aqui no Forex Factory. Você vem aqui em filtros, clicou em filtros, você vê aqui basicamente, ó, que você tem os filtros para pastas vermelhas, que é médio e alto impacto. Em tese seria baixo, médio e alto impacto.
Só que eu restringo essa pasta vermelha aqui, eu gosto de ver essa pasta vermelha, como sendo a notícia de médio alto impacto. Eu entendo que todo esse período que eu venho já de mercado, essa pasta verde não causa tanto impacto na movimentação do gráfico. Só as pastas vermelhas ali basicamente causam aquele alvoroço, aquele reboliço. Sendo assim, eu desmarco a seletividade para laranja e desmarco a seletividade para amarela. Eu deixo a branca, que é feriados, são holidays banks, são feriados bancários. Amarela eu desmarco, laranja eu desmarco, deixo a vermelha. Todos os tipos de notícias eu deixo marcado e todas as moedas eu deixo marcado. Então eu vou lá, aplico o filtro. Vocês vão ver que essas caixinhas amarelas e essas caixinhas laranjas, por não estarem selecionadas no meu filtro, elas vão sumir e vão me dar uma claridade de notícia. Por quê? Passando em uma fundamentação mais técnica, o camarada lá que gosta de estudar notícias, que vocês vão ver essas questões mais à frente, entender uma notícia tal, ter mais ou menos ali, mas não muda muita coisa, tá? Não muda muita coisa. Claro, uma coisinha ou outra ali de detalhe, você entendendo, você vai ver que vai dar um norte bem interessante. Mas quando você aplica isso aqui, ó, a gente tem uma seletividade. Opa, vamos olhar direitinho aqui essa semana. Então, olhando direitinho essa semana aqui, o que a gente tem? Dia 13 é um domingo, pô, sem notícia nenhuma. Dia 13 é um domingo, sem notícia nenhuma. Dia 14, segunda-feira. Opa, também não tenho notícias no gráfico que levam o USD, o que a gente mais opera, por estarmos em mesas proprietárias de futuro. Penso que quase todos, se não grande parte, nós estamos vendo que na segunda-feira não tem notícia para o USD. Tem uma pasta branca, um Holiday Bank lá na moeda ou na paridade que levam euro. Ou seja, se eu opero euro-USD, se eu sou da paridade Forex euro-USD ou qualquer uma outra paridade que leve ou no seu sufixo ou no seu prefixo euro, eu não vou querer estar operando nesse dia, porque eu sei que é um dia basicamente morto. Pode surgir oportunidades? Lógico e óbvio que pode surgir oportunidades, só que eu quero ter o quê? Eu quero ter uma seletividade. Então, em dias de pasta branca eu não faço nada. Em dias de pasta branca eu não faço nada. Pô, é no euro. Euro influencia alguma coisa na minha paridade, que é o MNQ? Não influencia. Então, basicamente, segunda-feira, liberado para se estar operando. Tudo bem? Terça-feira, 15. O que a gente tem aqui a partir das 9h30 da manhã? CAD. 3 notícias do CAD. CPI, CPI e CPI. E não só no CAD, mas também nos Estados Unidos, o que a gente tem? A mesma coisa. CPI, CPI e CPI. Opa! Então, na terça-feira, dia 15, eu tenho notícias de alto impacto, médio e alto impacto, às 8h30 da manhã. Aqui, horário de Brasília, 9h30, horário de Brasília, 8h30, horário de Nova York. Quem opera ICT sabe que nós estamos nos restringindo ao horário do UTC-4 de Nova York no seu trade view. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso operar em Londres? Eu não posso operar antes das 9h30 horário de Brasília e 8h30 horário de Nova York? Não. Você tem o seu livre-arbítrio, você pode estar escolhendo operar ou não. Só que a alta probabilidade vai surgir depois das 8h30 de Nova York. Porque vai acontecer o quê? As notícias de CPI. Às 5 da tarde, basicamente, 4 da tarde aqui, 5 da tarde aqui, 4 da tarde lá, vai acontecer uma notícia no GBP, não nos influencia em nada. No próximo dia 16, olha lá, 16, que é quarta-feira, eu tenho às 3 da manhã no GBP, CPI também, não me influencia em nada, o CPI do GBP, da Libra. Às 8h30 da manhã eu tenho novamente
outra notícia de alto impacto, que é o quê? É o PPI. Não é o CPI, mas agora é o PPI. Às 9h30 da manhã de Brasília, do dia 16, eu tenho uma notícia de alto impacto. E depois, às 10h30, horário de Brasília, 9h30, horário de Nova York, eu tenho uma notícia no Audi. Certo? Tem uma notícia no Audi. Eu não posso operar antes disso, David? Pode. Você pode. Agora saiba e coloque por risco à parte de que, tendenciosamente, em dias de CPI, PPI, FOMC e algumas outras noticiazinhas pesadas, é melhor e mais recomendável pelo ICT você não operar antes dessas notícias. Por quê? Porque a alta volatilidade dela pode fazer com que você venha a tomar um stop, a perder uma conta e assim sucessivamente. Certo? Estejam avisados disso. Dia 17, que é o quê? Uma quinta-feira, às 9h30 da manhã, novamente, horário de Brasília, 8h30, horário de Nova York, o que a gente tem? A gente tem notícia no USD. Então reparem, eu faço esse filtro. Tem que ser feito esse filtro todos os dias de finais de semana, pelo menos um dia. Eu postei um vídeo, acho que vocês viram, e a gente vai fazer um comentário sobre ele aqui, fazendo todo esse pormenor. Só que eu não falei nada, só digitei, só gravei minha tela eu digitando e me programando para essa semana. Vocês vão ver que o combinado ele não sai caro. Essa frase é muito velha minha, eu gosto sempre dela, o combinado não sai caro. Então eu tenho na minha mente algo já pré-codificado para essa semana de 6 a 12. Poxa, eu tava com uma vontade absurda, pessoal. Sem mentira alguma. Se eu estiver mentindo aqui, cara, enfim, eu não quero cair um raio aqui na minha cabeça. Mas eu tava com uma vontade absurda, mas absurda mesmo, de operar antes disso aqui, ó. Operar pesado. Antes do FOMC. Eu tava com uma vontade absurda. Só que toda vez quando eu entrava no gráfico, aqui dia 8 ou dia 7, que eu logava na conta lá da Take Profit ou na MyFound Futures, o meu consciente ele falava assim, ó, preste atenção, quarta-feira tem FOMC à tarde, logo terça e segunda as operações ficam de baixa probabilidade. Pode surgir alguma coisa boa? Pode surgir alguma coisa boa. Vai surgir alguma coisa boa? Aí é uma questão à parte. O meu consciente, ele falava isso. O meu ego, o meu superego, já calava meu id. Por quê? Eu fiz um serviço no final de semana de me programar. Eu me programei, eu estudei aquilo. Eu vi o calendário. Eu sabia quando era a notícia, eu sabia que hora era a notícia. Não fazia sentido para mim operar antes disso. Aí toda vez que eu entrava no gráfico, que eu logava nas contas lá das mesas proprietárias, vinha meu ego e meu superego, ó cara, te aquieta aí, fica quieto, não opera pesado, opera maneiro, pode surgir alguma coisa? Pode, mas tu sabe que a probabilidade é baixa. Então eu, refreava, pisava o pé no freio, para só então vir operar tranquilamente quando? Na quinta e sexta-feira. Vim operar com mais tranquilidade. Certo? Vim operar com mais tranquilidade. Fiz algumas coisas aqui, mas com muita e muita cautela, para não estragar minha semana com esse FOMC aqui, das 3 horas da tarde do dia 9, certo? 3 horas da tarde do dia 9. A semana fica um tanto quanto bagunçada. Vocês veem lá na minha preparação o que é que eu digito lá, o que é que eu falo lá, o que é que eu estava pensando lá, basicamente. Alguns dias saíram desencontro do que eu estava esperando, sem problemas algum, mas a minha gestão emocional, ela estava em dia, ela estava calibrada, ela estava, vamos focar nisso, certo? Então, preparação, tem que ter a consulta do calendário, pessoal. Médio e alto impacto, tem que ser, cara, religiosamente, certo? Tem que estar religiosamente dentro do que tu prepara para a tua semana.
Então, esse é o primeiro ponto, é consultar o calendário econômico. Consultar o calendário econômico. Não leva 5 minutinhos, não leva. É rapidinho, é vapt-vupt, tu já está com o calendário ali aberto, tu vê. Então, o próximo ponto que eu vou frisar aqui, destacar, que eu vejo que é muito importante nessa carta 03, é estudar como a estrutura atual do mercado e os eventos do calendário podem surgir ou sugerir um perfil semanal específico, tendo em mente a direção do intervalo mensal. Aí vem aquela parada do que eu falo tanto sobre fractalidade. Espera aí, o mensal, ele basicamente está meio que apontando para onde? O que é que esse calendário aqui pode formar para topo ou fundo de mercado, no que eu estou estudando? É isso, certo? É isso que vocês vão fazer. É vocês verificarem esse ponto. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho, tem um cidadão aqui me ligando que eu preciso atender. Então, é o que? É estudar o que o mensal está pretendendo fazer. É estudar isso. Você tem que ter em mente o seu gráfico. O que é que esse mensal pode fazer? Depois disso, você vai analisar os intervalos de dados do IPDA, 20, 40 ou até 60 dias, como eu já falei para vocês. Isso é para tudo. Para tudo vocês têm que ter em mente onde é que está meu gráfico aqui de 20 dias atrás, meu gráfico de 40 dias atrás, meu gráfico de 60 dias atrás de negociação, para identificar o intervalo de negociação atual, máxima mais alta e mínima mais baixa, certo? Vocês vão ver que na minha formatação de planejamento para a semana, eu fiz isso e eu faço isso toda semana. Identificar a próxima provável atração de liquidez, máxima e mínima antiga e lacuna de valor justo ou pool de liquidez, dentro deste intervalo de negociação, alinhando-se com o viés do intervalo mensal. Pronto, esses 4 passinhos aqui, o Michael bate muito aonde? Bate muito dentro da carta 02. E ele repete na carta 03. Eu já falei isso para vocês muito na carta 02. Ó, carta 03, ele vem falar isso daqui, ó. Ele vem falar isso daqui. Segundo ponto. Terceiro ponto aqui, ó. IPDA. E o próximo ponto daqui, ó. Certo? Próximo ponto, isso daqui. Isso tem que ser religioso. Tem que estar dentro da alça e massa de vocês. Essa preparação aqui, ó, tem que ser feito. Repito, tem que ser feito. Dia após dia, semana após semana. Vocês têm que analisar isso aqui. Consultar o calendário econômico, estudar a estrutura atual do mercado, analisar os intervalos do IPDA, identificar a próxima provável atração de liquidez dentro desse intervalo de 20, 40, 60 dias. Isso tem que ser feito. Então, quando a gente vai para o planejamento de negociação, a gente não vai fugir de nada do que o Michael falou na carta 02. Só que agora na carta 03, ele vai dizer, ó, na segunda-feira, se você é um swing trade, você pode estar vendo essa oportunidade, você pode estar se posicionando. Na carta 03 ele fala isso, certo? Na carta 03 ele fala isso. Pessoal, vamos dar uma pausinha aqui de alguns minutos que... para esse número estar me ligando diversas vezes, deve ter acontecido alguma coisa, tá? Só um minutinho. Deixa eu pausar aqui a gravação. Então, quando a gente olha e analisa, partindo desse pressuposto aqui, pessoal, eu peço encarecidamente, assistam o que eu estou publicando no YouTube em aberto. Assistam.
principalmente essa preparação, que vocês vão ver que eu fiz essa preparação ela engloba tanto a 01, tanto a 02 como a 03 aqui agora. Tudo bem? Ela engloba as três cartas. Depois que vocês entendem isso, o que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai dizer aqui para vocês? Sobre o planejamento da negociação. Vocês fizeram basicamente ali tudo certinho, toda uma preparaçãozinha, tem a descoberta de oportunidade. Que é a segunda passo aqui agora que o Michael vai mostrar um indicador. Só que esse indicador eu ainda não abordei com vocês no mês 5 do Core Content. Não é um indicador milagroso, não é um indicador, ai meu Deus, isso aqui é o santo graal. Para que vocês entendam, eu não vou abordar com vocês aqui agora porque eu não dei aula sobre ele. Que o Michael fala em um dos meses da Core Content. Eu não vou abordar agora com vocês, mas basicamente é o que? Série dos criadores de mercado, onde o Michael ensina como se analisa a taxa de juros, ele ensina sobre o COT, certo? Ele vai tratar sobre o COT aqui nessa aula da carta 03, mas não é algo que é intrinsecamente, oh meu Deus, você tem que usar o COT porque não é isso, tá? Ele está dando um plus a mais, um incremento a mais. Se a gente deixar esse COT, essa informaçãozinha de lado um pouquinho, sem problema algum, não vai mudar em nada. Quando a gente vê o COT ali nos meses do Core Content, eu vou dizer para você, ó pessoal, carta 03, vocês vão pegar essa informaçãozinha aqui, ó, do COT, e então vocês vão lá e começam a implementar essa informação aqui do COT. Mas não é nada bicho de 7 cabeças, não é nada, ai meu Deus. Não, enfim, entendam isso, tá? Por isso que eu não vou passar para vocês aqui agora, para que a gente nivele o conhecimento. Então, quando a gente vai tratar sobre o planejamento, tá? O planejamento de negociação, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui algumas questõezinhas, alguns critériozinhos. Então, a gente vai procurar uma convergência de manipulação e movimento de preço oposto ao viés de negociação, cronometrado com eventos do calendário econômico que provavelmente injetarão volatilidade. É isso que a gente vai fazer. A gente vai procurar uma convergência de manipulação e movimento de preço oposto ao viés de manipulação, cronometrado com eventos do calendário econômico que provavelmente injetarão volatilidade. O que é isso, David? Pelo amor de Deus. Lembram lá na carta 02, quando eu falo, ó pessoal, preste atenção na faixa asiática, preste atenção de 8 até meia-noite, projetem essa faixa asiática 3 níveis acima, projetem a faixa asiática 3 níveis abaixo. Vocês lembram disso? Recordam-se disso? Vamos aplicar isso no gráfico para que vocês melhor entendam, tá? Então, peguem essa preparação, vamos agora para a parte de planejamento, vamos direto para o gráfico para que vocês vejam. Então, deixa eu pegar o MNQ 1, adentrar aqui no CME, deixa eu ativar aqui os meus gráficos, deixa eu excluir isso daqui, que não tem tanta importância para mim, ou será que tinha? Deixa eu visualizar aqui, pessoal. Não tem importância não. Deixa eu excluir isso aqui. Então reparem comigo aqui, certo? Reparem comigo isso daqui. Eu vou iniciar partindo de que pressuposto? Vamos lá, fazer o papel de casa, dever de casa. 2025 eu tô aqui, ó. Bem aqui 2025 eu tô. O que é que a gente tem acontecendo aqui, ó? Que me chama a atenção. Uma analisinha aqui bem básica de CRT, lá do que o Romeu fala, tudo nos pormenores, tal. Eu tenho, antes de chegar a 2025, tá? Uma captura de liquidez. O preço fecha dentro desse CRT. Ó, o preço fecha dentro desse CRTzinho aqui, ó. Então, o que é que eu espero? Eu espero que haja uma movimentação baixista até pelo menos 50% desse range. Até pelo menos 50% desse range. O preço abre, movimenta-se até 50% do range. Primeiro nível, ok. Você pode fechar a sua operação perfeitamente, em janeiro ainda.
Aí me vem o que agora? Me vem um CRT o que? Kryptonita. Que o Romeu fala lá, captura a liquidez e já vai ao próprio nível extremo. CRT Kryptonita. Então, opa, peraí. Então, janeiro bateu lá uma visão baixista e eu conseguia ter 50%. Fevereiro bateu uma visão baixista. Março. Olha isso aqui. Nessa visão mensal aqui, eu já consigo meio que visualizar o que para março? Um nível baixista, que venha capturar níveis de... Aqui, níveis de PML. Março vai lá e cumpre fielmente o seu propósito. Quando a gente vê março/abril, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um nítido e claro CRT, certo? A gente tem nítido e claro CRT aqui, CRTzinho. Antes de conhecer o que o Romeu falava, CRT, 3 velas, tal, eu cheguei até meio que criticar isso aqui. Cheguei até meio que falar contra isso daqui. Mas, cara, preste atenção nisso daqui. A sacada que esse cara teve foi genial. O modo que ele explica, o modo nos pormenores que ele explica, tal. Genialidade pura. Pra estar falando do jeito que ele fala, tá expressando e mostrando do jeito que ele mostra, da forma que ele mostra, tá? Genialidade pura. Então, tal que ele fala que chegou a ter uma epifania. Ele viu isso aqui, tal, como uma epifania. Olha isso aqui. O mercado vem, captura a mínima de março, vai lá em uma mínima oscilante anterior, que foi feita lá em agosto, que era a última mínima, a mínima mais recente, e captura uma mínima que foi feita lá em abril, dando ideia de um fundo duplo. Depois dele capturar isso daqui, aqui é onde entra um critério do Turtle Soup que é interessante. Não adianta ser só uma Turtle Soup. Tem que capturar a liquidez de um nível chave. A Turtle Soup acontecendo aqui, eu tenho que ter uma captura de nível chave aqui. Que aqui também seria uma captura de nível chave. Porque foi um fundo mensal que estava em aberto, lá de setembro do ano passado. Olha como abril faz isso daqui, captura tudo isso aqui e fecha isso aqui interno, pessoal. Então a Turtle Soup, entenda, não foi algo que o Romeu criou, não foi algo que o Michael criou. O próprio Michael fala da menção do livro que está contido esse padrão gráfico, que é a Turtle Soup, que é basicamente lá um trade chamado Larry, que deu entrevista a uma entrevistadora que também opera o mercado financeiro chamado Linda, que começa a falar sobre isso. Havia já um grupo chamado Tartarugas que aplicava isso. Havia um grupo chamado Tartarugas que já aplicava isso, certo? Então, o que é que eles faziam? Rompeu isso daqui, eu vou acreditar na queda, mas eu preciso de notícias, eu preciso de algo de alto impacto. Então o Larry fez o quê? Eu vejo que esse sistema aqui das tartarugas falha muito, dá muito falso ruído, muito falso rompimento. Vamos trabalhar nisso e fazer o quê? Fazer oposições contrárias. Então o que ele fazia? Aqui ativava o sistema da tartaruga, rompimentos. Então o mercado fechava aqui, ele começava a trabalhar contrário a isso. Ponto. Aí algum conhecido dele foi lá e deu o nome de sopa de tartaruga, carinhosamente, e o nome pegou. Então eu tenho alguns níveis aqui bem claros. Eu tenho um nível daqui até aqui. Em havendo essa captura e fechamento aqui, eu tenho essa máxima aqui para ser capturada. Eu tenho o próprio candle aqui, mensal anterior. Tenho essa e tenho essa. Tenho esses níveis aqui para serem capturados, como de alvos, certo? Então reparem como fica nítido e claro. Para mim, o que é que o mercado no nível mensal vai pretender fazer? O que é que o mercado no nível mensal vai pretender fazer? Reparem, a fractalidade do mercado que o Michael tanto fala. Esse sistema, o que o Romeu está ensinando, basicamente ele ensina você a visualizar o quê? Nas aulas introdutórias, eu vou trazer mais aulas sobre o CRT, certo? Mas nas aulas introdutórias, o que é que o Romeu fala? Preste atenção em gráficos de 4 horas, preste atenção no gráfico diário. Eu estou no gráfico semanal, eu estou no gráfico mensal, e olha isso aqui funcionando.
É isso que é fractalidade. É fractalidade isso daqui. Então eu tenho uma visão clara e nítida do quê? Eu tenho uma visão clara e nítida de que o mercado vai estar trabalhando em meses posteriores mais acima. Dito isso, quando eu começo a visualizar e começo a entender que o mercado está trabalhando acima de máximas, se vocês forem ver o meu vídeo no YouTube, vocês vão ver que eu estou fazendo essa análise. Ó. O mercado trabalhou acima dessa máxima, o mercado trabalhou acima dessa máxima, o mercado tende a estar trabalhando em cima dessa máxima. Deixa eu excluir isso aqui. Deixa eu ativar minha caixa aqui, eu acho que vou conseguir visualizar isso. Não é esse grupo aqui. Aqui, ó. Olha aqui, certo? Então vocês vão me ver no vídeo, lá onde eu estou fazendo as marcações, mostrando essas máximas sendo consumidas, certo? Então eu vou e passo, tendo toda essa visão aqui, pessoal, que eu já tinha feito antes de gravar o vídeo, eu vim para o gráfico semanal. No gráfico semanal, o que é que está acontecendo aqui? Ó? As semanas estão se trabalhando acima de quê? PWHs. PWHs. Pode ver, essas linhas pretas aqui são tudo máximas de semanas. Se eu fosse demarcar aqui as mínimas, ficaria muita coisa. Mas reparem, ó, máximas de semanas anteriores estão sendo consumidas. Pô, semana mensal está me dando um viés altista. Semanal, um viés também altista. Olha o diário aqui. Aí onde entra o diário, a minha análise de 20, 40 e 60 dias atrás. A minha análise de 20, 40 e 60 dias atrás. Deixa eu ativar minha ferramentinha de replay aqui, para que a gente consiga fazer uma atividade. É isso aqui, ó. É isso aqui. Reparem, tá? Isso aqui foi minha análise, a gente vai chegar nela ainda. Deixa eu desativar ela aqui, para que vocês... Então, a minha análise de 20, 40 e 60 dias atrás. Aqui eu tenho a abertura da semana, que é basicamente isso daqui, que eu vou estar querendo ver. Eu vou analisar o quê? Vou analisar 20 dias atrás. Então eu pego minha ferramentazinha, traço ela. Preciso nem ir muito longe. 20 dias atrás está aqui. Claro, eu vou tirar sábado, domingo, vou tirar domingos, tal, coisa e outra. Mas enfim, vamos pegar num conglomerado cheio, sendo bem tranquilo quanto a isso, para que vocês entendam. Então aqui eu vou definir o quê? Vou definir a minha máxima de 20 dias, que é isso aqui, ó. E vou definir minha mínima de 20 dias, que é isso aqui. Dentro dessa expansão, vamos definir as mínimas posteriores, que aconteceram em 20 dias. Vamos deixar isso aqui verde, para indicar máxima, e o que é preto vai ser mínima. Então reparem, eu tenho as minhas máximas e mínimas de 20 dias. Então qual foi a minha expansão mais recente, pessoal? Letra A do dia 13 de junho, letra B, a do dia 23 de junho, ou letra C, a do dia 2 de julho? Claro que letra C, a dia 2 de julho, foi a expansão mais recente do que eu tanto ensino para vocês. Quebra de swing high por formação de swing low. Então, houve uma expansão aqui, ó. Houve uma expansão aqui. Houve essa quebra aqui, ó, desses 3 dias aqui. Houve isso acontecendo aqui. Ah, David, olha o CRT aqui novamente, ó. Capturou a mínima, fechou, foi até a máxima anterior. CRT, certo? Fractalidade. Fractalidade. Então, eu tenho isso aqui mostrando, tenho isso aqui acontecendo, certo? Semanal. Olha o semanal trabalhando acima de uma máxima. O que é que eu tenho para essa semana aqui? Pô, eu posso ter uma ferramenta de Fibo aqui que fica muito válida. Ó, tem uma ferramenta de Fibo aqui que pode vir muito a calhar. Certo? Pode vir muito a calhar. Então, embasando-me nisso, o que é que eu fiz? Ó, então eu venho e trago o meu grupo aqui, ó, de estudo. Tenho toda a minha visibilidade já pré-definida para que o mercado venha se trabalhar,
eu vou lá e caio agora em um time de quê? 4 horas. Nesse time aqui de 4 horas, deixa eu excluir isso aqui para vocês, tá? Isso aqui não faz tanto sentido. Nesse timezinho de 4 horas, o que é que eu vou indicar? O que é que eu vou identificar? Dentro dessa minha questão de expansão semanal, expansão mensal e expansão diária que se está acontecendo, eu vou pegar agora a minha FIBO. Eu vou querer visualizar o quê? Patamar de desconto para venda, para compra, e patamar premium para venda. Simples. Está abaixo de mínima, eu vou comprar. Está acima de máxima, eu vou vender com as devidas confluências. Com as devidas confluências. Esse é o papel de preparação que tem que ser feito. Tanto da carta 01, tanto da carta 02, tanto da carta 03. Tem que ser feito isso. Tudo bem? Dito isso, quando vocês têm a visualização disso daqui, o que é que eu tenho? A aula da semana passada. Pô, qual é o primeiro PDAway que eu tenho que procurar? Qual é o segundo PDAway que eu tenho que procurar? Qual é o terceiro PDAway que eu tenho que procurar? Qual é o quarto? Qual é o quinto? Qual é o sexto? Enfim, são 7. Entendam isso. Então eu tenho meu primeiro PDAway aqui, ó, que é o breaker. Ainda dentro desse PDAway e sendo um pouco acima dele, eu tenho um BC, um Fair Value Gap. E ainda abaixo dele eu tenho um Rejection Block. Eu tenho 3 PDAways aqui, ó, dentro dessa faixa aqui. E na extremidade oposta, essa side liquidity, como eu ensinei na aula passada. Então, se eu quero ver uma semana compradora, eu quero que o mercado trabalhe o quê? Aí eu digitei aqui, ó, mais ou menos aqui, que são mínimas de dias passados. Eu quero que o mercado venha abaixo dessas mínimas, interaja com esses níveis de PDAways e então suba para essa buy side. Possibilidade disso estar acontecendo. Aí eu fui lá e coloquei, ó, 80%. Mas eu sei que o mercado não é 100% que eu quero. Tem a extremidade oposta. Que é o quê? É o mercado abrir, subir para essa buy side e então cair. Então eu coloquei lá, ó, 20% disso aqui acontecer. 20% disso aqui acontecer. Então o que é que o mercado faz, pessoal? Só para vocês vejam, tá? O mercado abre, ó, vai até a mínima que eu indico no meu vídeo de domingo. O mercado não tinha nem abrido ainda. Tinha nem aberto ainda. Interage com o Fair Value e interage com o breaker. Então vai lá e sobe para minha indicação de buy side, que é meu nível máximo, 80%. Foi lá o mercado e cumpre fielmente o que eu falei. Quando o mercado trabalha acima desse nível de buy side, então o que é que se está se ativando? Esses 20% aqui, ó. Então reparem, em uma única semana, as minhas duas visões, as minhas duas análises, vão lá e se cumprem. Vão lá e se cumprem fielmente. Para máxima, 80%, e para mínima, 20%. Só que a expansão máxima do 20% que é de queda não se cumpre porque o meu objetivo de expansão semanal já tinha se cumprido, que era capturar essas mínimas e ir até a buy side. Então vai lá o restante da semana e fica o quê? Fica bem lateral. Então, olha aqui o meu desenho aqui, ó. A minha expressividade de desenho. Claro, eu tenho a abertura aqui, né, sendo dia 6, bem aqui, onde o mercado abre, cai, faz a mínima durante a tarde. Repara, fica tudo meio quanto bagunçado quando tem uma notícia de alto impacto, como FOMC, como CPI, como PPI. Essa semana que está para vir tende a ser uma semana confusa. Tende a ser uma semana confusa. Então você precisa ter ali basicamente os parâmetros, certo? Você precisa ter os parâmetros. Aí é onde entra o que agora aqui, ó. É onde entra o feeling do operador. Aqui está a abertura semanal. Aqui eu tenho o gap de abertura semanal, certo? O NOG. Tem o gap de abertura semanal. E agora eu vou para a modelagem. Vamos para 15 minutos. Deixa eu tirar esse replay, está muito sujo o gráfico. Deixa eu aumentar aqui. Perfeito. Deixa eu excluir isso aqui que vocês já viram que se cumpriu fielmente para a gente desenhar a modelagem para vocês.
que é que vocês vão procurar na carta 03, que não foge da carta 02, vocês já sabem disso, mas que vai ficar mais interessante se eu fizer assim. Então eu tenho aqui o que, pessoal? Eu tenho a abertura, o gap de abertura, né? Onde tem o fechamento aqui, eu tenho a abertura dele aqui. Tenho o gap de abertura aqui semanal, NWOG. Eu vou demarcar o que? As meia-noites. 7, 8, 9. Segunda, terça, quarta-feira. São esses 3 diazinhos aqui, tá, pessoal? São esses 3 diazinhos aqui, ó. Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. Para a carta 03. Preço de abertura 2 dias. Temos aqui, ó. Preço de abertura dos dias. E deixa eu pegar o dia 10 aqui também, para que a gente coloque aqui. Preço de abertura. Eu quero que vocês reparem algo bem interessante, tá? Quero que vocês reparem algo bem interessante. Que é o quê? Olha a terça-feira como foi feia. Dia 8. As prévias da quarta. Terça-feira tende a ser um dia muito bom. Foi justamente nesse dia aqui, ó, que eu entrei, tá? Que eu tava lá com o meu ID ligado, tal, pá. Eu entrei sedento para operar pesado na terça. Quando eu entrei sedento para operar pesado na terça, meio que uma chavezinha girou assim, falei, ei, presta atenção no que foi que tu preparou para tua semana. Amanhã tem FOMC. Tu tem certeza que tu vai querer ficar aqui operando pesado? Que era basicamente em uma conta proprietária minha. Então fui lá, peraí, vamos lá para uma contazinha que aqui eu posso fazer o que eu quiser, que se eu perder já era, tá tranquilo. Mas não posso colocar todos os meus tiros em um único carregador. Não posso colocar todas as minhas munições em um único carregador. Então fui lá e, opa, entendi aqui, lembrei, fechou. Então olha como fica turvo a visão da segunda-feira, da terça-feira, certo? A segunda-feira fica um pouquinho mais clara ali e tal, movimenta-se bacana, que vai ficando tudo meio complicado quando tem essas notícias. A notícia que era na quarta. Geralmente o que acontece? A segunda fica bem chata. A terça já é mais legal. A quarta dá continuidade. A quinta, geralmente ali tende a formar o extremo oposto. Ou a sexta, em dadas as circunstâncias. Mas olha como o mercado fica como? Fica bem lateral nessa semana. Fica bem confuso. Onde tem o preço de abertura aqui e o preço de fechamento aqui. Fica meio como se fosse um dojizão, certo? Meio como se fosse um dojizão. Fecha basicamente no 50% do gap de abertura. Um doji. Então ele abriu aqui, fechou aqui, tem pavio para baixo, tem pavio para cima e tem isso aqui, ó. Mas a tópica é a carta 03. Então a carta 03 me diz o quê? Me diz que eu vou pegar das 8 horas, que é aqui, até meia-noite. Das 8 até meia-noite. Das 8 até meia-noite, eu vou traçar uma fibo de expansão. Com 3 níveis, certo? 3 níveis. Reparem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que é basicamente onde tende a se formar a máxima e a mínima semanal. Desculpem, a máxima e a mínima diária. Tudo bem? A máxima e a mínima diária. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí vem outra abrangência. Aqui não é só a Killzone de Londres. Para essa modelagem de swing, fica sendo Londres e Nova York. O que é que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo, basicamente, vender acima e comprar abaixo. Então, se a minha análise é de que o mercado possa estar me possibilitando uma semana mais expansiva para alta, na segunda-feira, o que é que eu estou pretendendo fazer, pessoal? Aí é onde vai entrar os requisitos e os pormenores.
Pô, na segunda-feira o mercado está aqui acima. Eu tô com uma visibilidade mais altista para a semana. Eu vou querer vender? Pode até vender, mas para modelo da carta 03, se você é um swing, não. Não. Mas se você disse que era fractal, tal, coisa e outra, eu estou vendo o mercado indo acima disso daqui. Eu posso vender? Pode. Aí vai a beleza da fractalidade. Aí vai a beleza da fractalidade. O mercado vai mais ou menos ali acima do nível 0, cai-se, forma-se ao nosso padrãozinho de breaker, que é basicamente tudo isso aqui, ó, e dar-nos uma boa oportunidade de venda. Dá-nos uma boa oportunidade de venda, que é isso aqui, ó. Interação no breaker, stop assim na máxima, alvos mais abaixo. Um 3-1 ainda vai, ó. Só que demora muito e enrola muito. Demora e enrola muito. Certo? Olha lá. Vai. Mas cumpre mais ou menos o que o ICT quer? Cumpre. Na segunda-feira, 175 pontos. É de 100 a 300? 175 é mais que 100. Então cumpre. Então olha como a segunda-feira nos mostra aqui uma abrangência disso. Mais ou menos acima da máxima da Ásia, ou abaixo da mínima da Ásia. Pô, devido aqui foi abaixo da mínima da Ásia. Olha o horário que ele começa a reagir. Certo? Ele vai mais ou menos 5 horas da manhã. Zona morta. Ele volta acima da máxima. Preço de abertura. Vou procurar por vendas. Se vocês utilizarem só o Midnight Open, já é uma seletividade absurda. Se vocês utilizarem só o Midnight Open, já é uma seletividade absurda. Eu já consigo selecionar o que é compra e o que é venda. Pô, eu estou acima do Midnight Open. Pô, não vou mais comprar. Porque eu sei que o preço está caro para o dia. Se eu estou abaixo do Midnight Open, pô, eu não vou mais vender. Eu sei que o preço está barato para esse dia. Claro, dadas as suas circunstâncias, você pode entrar vendido por aqui, mas olha a principal venda onde aconteceu. Acima do preço de abertura. Olha aqui o zone de Ásia, da segunda-feira, 8 horas até meia-noite. Eu vou lá e faço o quê? Minha Fibo de expansão. 3 níveis. Tá aqui, ó. Foi acima da máxima da Ásia. Tá passando do nível 3? Não. Deu-nos oportunidade, quebra de swing low, depois de ir acima da máxima? Deu por aqui, ó. Dava para ter pego uma operação? Dava. Mas é aquela operação muito sigilosa. Muito. Ó. Ásia. Foi acima da Ásia. Quebrou o nível de swing low. Voltou mais ou menos nesse nível aqui. De bloco. Você poderia estar procurando por uma venda. Poderia. Até, sei lá, 50% desse range. Ou até a mínima do range oposto. Poderia. Certo? Deu muito bom? Deu. Tá na gestão de risco? Tô. Opere. Se você está confortável com isso. Se o seu trade system lhe permite isso. Então o mercado vai lá e nos entrega o quê? Vamos lá, 100 pontos. Chegou 97. Volta basicamente tudo para então devolver novamente tudo. Aí ele fica nessa, ó. Nesse vai e vem. Mas olha como ele entrega aqui 90 pips, 90 pontos. Tá bom. Cai fora. Aí é onde que vem a próxima possibilidade de entrada.
quarta-feira, 8 à meia-noite. Máxima lá em cima, mínima aqui embaixo. Aí vem lá, zona de expansão, para eu delimitar meus 3 níveis, para eu saber mais ou menos onde vai estar a máxima e a mínima. Aí vai lá, ó, abre, vem abaixo da mínima da Ásia, quebra níveis de swing highs. Aí onde está aqui uma questão, fractalidade, pessoal, fractalidade. Olha como aqui eu estou um pouquinho atrasado, mas olha como aqui, ó, essa vela máxima aqui eu não estou mais, ó. Essa máxima aqui é o ponto médio ideal. Mínima, mínima mais baixa, ponto intermediário. É esse aqui, ó. Isso aqui eu considero sendo um MSS mais rápido do que esse. Para viés de pegar uma operação, esse aqui tá bacana. Porque senão, você vê que a confirmação da mudança é 5 horas da manhã. Eu não estou falando aqui de pressa para se operar, mas sim de possibilidade. Se eu tenho como abrangência o nível de Midnight Open, eu sei que eu vou querer comprar abaixo ou o mais próximo possível do preço de abertura. Então, o preço faz essa mudança, volta em nível de Fair Value Gap. Vamos lá, níveis de PDLA. O mercado faz-se essa expansão até aqui. Eu vou querer comprar onde? Ou no nível de breaker. Então é onde vocês reparam que às vezes o break ou o mitigation não vai estar abaixo de 50%. Como por exemplo aqui. Olha como o break aqui, ó, ele tá na meiuca. Ele tá ali entre os 50% e tá ali entre o nível mais alto. Certo? Ele tá entre os 50% e entre o nível mais alto. Do mesmo jeito que o Fair Value. Tá acima dos 50%. Tá acima dos 50%. Isso me impede de pegar uma operação compradora aqui? Não. Mas eu tenho que estar ciente da minha possibilidade de stop, que tem que ser aqui, ó. Então eu vou lá e faço o quê? Para minha possibilidade de alvos. Que aqui foi meu alvo máximo que alcançou. Eu não estava esperando, pessoal, tá? Eu não estava esperando isso aqui acontecer antes do FOMC. Na minha perspectiva e na minha percepção, isso aqui iria acontecer logo após o anúncio do FOMC. Eu esperei que o mercado na quarta-feira ficasse bem lateral na Q-Zone de New York, para então vir a Q-Zone de New York PM, capturar mínimas e explodir atacando essa máxima. Então tal que quando eu estava na frente do gráfico, eu já peguei esse finalzinho aqui, ó. Eu peguei esse finalzinho aqui. Foi a publicação, a postagem que eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp. Foi essa rebalha aqui, ó, esse finalzinho aqui. Se eu tivesse na frente do gráfico logo cedo aqui, show de bola. Eu iria pegar essa compra. Eu iria ver essas confluências acontecendo e iria pegar essa compra. Só que eu não estava. Eu não costumo operar Londres. Eu não costumo operar Londres. Aí foi quando eu estava mais ou menos aqui, ó, 9 horas da manhã, aconteceu o quê? Essas capturas de mínimas, ó, essas capturas de mínimas aqui. O mercado fechou acima e começou a subir, 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 subir. Quando abriu 9,5 aqui, deu esse pipoco para cima. Então eu entendi, essa máxima aqui vai ser capturada antes do FOMC. Então eu fui lá num minutozinho, Alt G, quarta. Então eu fui lá num minutozinho aqui, ó. Bem aqui. Foi minha operaçãozinha, foi essa. Foi essa aqui minha operação, certo? O preço foi acima disso. Eu não vou comprar acima, eu vou comprar abaixo. Então eu esperei o preço voltar abaixo disso daqui, ó. O preço veio abaixo de mínimas, fechou acima dessa máximazinha aqui, ó. Eu comprei aqui para atacar essa liquidez aqui. Foi isso que eu fiz na quarta-feira. Foi isso que eu fiz. Na quarta-feira foi isso aqui que eu fiz. Então repara que quando o mercado faz isso aqui, captura essa liquidez aqui, eu comecei a,
Beleza, tá cedo ainda, tal. Eu comecei a não colocar tanta fé nessa queda. Não coloquei tanta fé, mas foi uma venda absurda e estava no nível que eu propus. Era só esperar o quê? Só esperar a quebra da mínima. Oscilante, que é essa aqui, mínima, mínima mais baixa, mínima mais topo mais alto, topo, mínima intermediária, topo mais alto, quebra do topo intermediário, do fundo intermediário, volta-se nela e então venda. Não peguei, não acreditei nela, enfim. Foi o que foi. Então veio o FOMC, capturou esse nívelzinho aqui, ó, de canal. Tava meio que um canal triângulo fechando aqui. Meio que isso aqui, né? Um canalzinho meio que triângulo, tal. O FOMC captura essa mínima e começa então a subir um pouco mais. Foi isso que deu para fazer na quarta-feira. Na terça eu tinha operado. Na segunda eu tinha feito uma operaçãozinha também. Já tinha dado um lucro bom. Como não fez o que eu estava pretendendo ali, estava nas minhas confluências, eu operei isso daqui na quarta. Fechei à tarde, fui descansar tranquilamente e é isso aí. Então a carta 03, vocês veem que não foge da carta 02. Não foge. Só que a abrangência é o quê? A abrangência é o quê? A diferença é o quê? É que a 02, o Michael recomenda a terça ou a quarta. A 03, segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. A 03 é visando mais um nível de swing trade. A 03 é visando mais um nível de swing trade. Como, por exemplo, ó, veio abaixo da mínima da Ásia. É um exemplo, tá, pessoal? Veio abaixo da mínima da Ásia. Alcançou o desvio de -1, foi até quase -2 da Q-Zone da Ásia de domingo. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa possibilidade de venda aconteceu. Quando ele veio abaixo disso daqui, que o preço trabalha acima disso, eu tenho uma possibilidade de entrada em uma operação de Q-Zone nisso daqui, ó. Mas aí é onde vocês reparam que a entrada se deu um pouco depois da nossa janela horária, certo? Se deu um pouco depois da nossa janela horária, onde a gente conseguiria fazer uma entrada a partir da Q-Zone da Ásia? Poderia. E então, isso aqui, ó. Vamos supor que sua leitura tivesse sido isso. Isso aqui. E alvos mais altos. Essa é a diferença da carta 03 para a carta 02, que você pode estar vindo buscar isso daqui, ó, que foi basicamente quase lá os 300 pontos que o Michael fala, certo? Os 300 pontos que o Michael fala. Essa seria uma posição mais swing, onde você pegaria lá na segunda-feira, o mercado veio até abaixo da mínima da Ásia, está dentro dos parâmetros, o parâmetro máximo é isso daqui. Quando ele chegou dentro desse parâmetro, fez a mudança de estrutura, voltou a patamar barato, então você vai lá e procura uma operação de expansão contrária ao nível de manipulação. Ou seja, manipulou a alta, eu vou procurar uma expansão para baixa. É isso aqui. Manipulou a baixa, eu vou procurar uma expansão para alta. É isso aqui que o Michael está falando. Então, isso aqui são níveis mais intradiários, que são o quê? São modelos 01, modelo 02. Modelos que você maneja ele dentro do diário. Modelo 03 seria o quê? Seria isso daqui agora, ó, onde você deixa uma posição mais prolongada. Então, reparam que o mercado, depois dessa possível entrada aqui, lógico, está fora da janela horária, mas isso poderia acontecer antes. E você poderia ver esse mesmo cenário. Você pode pegar essa operação aqui visando esse patamar aqui. A carta 03 é de 100 a 300, aqui eu tenho basicamente 285 pontos. Então o mercado vai lá, ó, explode lindamente para esse range aqui, certo? Explode lindamente para esse range aqui. Só que demora mais que 24 horas. É aí onde entra a visibilidade do quê? Do swing trader, certo? Onde entra a visibilidade do swing trader. É isso aqui, ó. Deixar ela posicionada para buscar os níveis. O mercado vai lá, ó, pô, explode e captura isso daqui. Aí vamos lá. Continuando nessa leitura. Pô, David, mas é fractal, pessoal. É fractal.
Olha aqui. 8 horas. Tá bem aqui. Meia-noite tá aqui. Máxima. Mínima. Olha lá. Aí eu venho com a minha Fibo. Níveis. O mercado. Olha aqui, ó. Captura mínima. Faz a mudança. Tecnicamente ele não me dá uma oportunidade clara aqui. Porque o OTE seria daqui até aqui. Enfim, esse OTE é nítido do 15 minutos. Dá para se cair em um time menor. Dá para se pegar uma possibilidade em times menores. Dá. Aí então o mercado vem, faz o quê? Vai até o nível -1 de Ásia, do dia anterior. E então dar-se oportunidades de venda. Aqui, ó, na Killzone. Pô, David, mas no 15 minutos não deu. Não deu, mas no tempo menor deu. É isso que eu tô falando para vocês, fractalidade. Bem aqui, ó. 9,6. A partir disso daqui, ó, já se dá para procurar venda. Então o mercado vai lá e cai. Preço de abertura, tá? Preço de abertura semanal, -1, -2. Eu sei que a máxima e mínima vai ficar mais ou menos entre isso aqui, ó. Muito raro ficar depois desse -3 aqui. Muito raro, muito raro. Então o mercado está abaixo dessa mínima. Eu já começo a entender, pô, está abaixo da mínima, está abaixo do preço de abertura diário, está chegando no nível -1, está chegando quase no nível -2. Aí você começa a ver isso daqui. Quebras de swing high. Cara, já começa a entender que o mercado está mudando o flow. Aí aqui vai mais um patamar intraday, tá, pessoal? Vai mais um patamar intraday. Se eu posso falar algo que acrescenta muito na leitura de vocês, algumas ferramentas que o Michael vem trazendo nessa carta 01, 02, 03, que eu colocaria no meu gráfico para eu ter uma leitura mais apurada, seria as seguintes informações. A faixa asiática, esses níveis expansionários da faixa asiática, o preço de abertura do dia, que já dá uma seletividade absurda. Uma seletividade absurda. Uma baita seletividade. Me digam se não dá. Olha a premissa do Michael aqui, pessoal. A premissa do Michael. Não a carta 01, mais ou menos, porque a carta 01 vai muito do que Londres vai fazer, mas a carta 02 e a carta 03 é mais confluenciado com isso daqui, certo? E se eu quiser pegar fragmentos da carta 01 e aplicar dentro da carta 02 e 03, vai também. Vai também. Aí vai surgir uma carta 04, que é uma carta que eu estou vendo surgir juntando a 01, a 02 e a 03. Certo? Vai também. Isso aqui é como você maneja para criar suas cartas. Mas olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Ásia. Níveis expansionários para cima, níveis expansionários para baixo. Midnight Open. O mercado abriu e foi abaixo disso. Tu vai vender? Não vai vender. Ponto. O mercado foi, subiu acima disso. Tu vai comprar? Não vai comprar. Claro, tem todos uns pormenores. Que aqui daria para se pegar um nível de continuidade, tudinho, tal. Daria. Ponto. Daria. Só que se você está sendo iniciante agora, poxa, eu estou abaixo disso daqui. Qual é a Killzone que eu estou abaixo disso? 2 até as 5. Poxa, é a Killzone de Londres. De 2 às 5. Eu estou abaixo da mínima aqui, 2 às 5. Pode ser que isso aqui seja uma mínima diária. Então, se aqui pode ser a mínima diária e Londres demonstrou isso daqui, lá em 7 horas da manhã,
Será que eu posso pegar uma continuidade? Já que na carta 01 o Michael fala que a Killzone de New York tende a dar continuidade ao que o Killzone de Londres fez, posso. É essas exceções que você vai colocando dentro do gráfico. Mas se você for pegar lá no cerne da questão mesmo, pô, tá abaixo do Midnight Open, é compra. Tá acima do Midnight Open, espere por oportunidades de venda. Ponto. É isso. Olha como quando o mercado cai acima do Midnight, ele cai lindo, muito rápido. Olha como ele vai subindo, amarrado. Aí abre-se 9h30 da manhã, e faz uma quebra de um swing low, acima da máxima. Olha como ele cai, expressivamente. Aí vai lá por volta das 10 e pouca da manhã, tá abaixo da mínima. Eu vou esperar o mercado subir para continuar vendendo por aqui nesses níveis. Pô, tá abaixo da abertura, tá abaixo da mínima. Não tem venda aqui. Se tu usa só esse filtro aqui, tu fica monstro. Monstro na leitura. Olha isso aqui. Preço de abertura. Veio acima, venda. Veio abaixo, compra. Mercado vai acima, venda. Olha os momentos-chave do dia de negociação, como acontecem acima ou abaixo desse nível. E é uma seletividade bem simples. Prêmio e desconto. Está abaixo é compra, está acima você vai procurar ali basicamente por níveis de venda. Salvo as exceções que dá para pegar continuidade, Simples. Mas aí é a modelagem que você vai fazer. Olha lá, preço de abertura, máxima, então vai lá, ó, acima e cai. Preço de abertura, vem abaixo, primeiro, vem abaixo, dá uma boa oportunidade de compra. Nível de Fair Value Gap, está fora do horário, enfim. Aí vai lá acima do preço de abertura, faz a captura, faz toda a mudança e vem mais ou menos no preço de abertura diário. Olha essa venda. É uma seletividade muito boa. Só o preço do Midnight Open. Só o preço, só o nível ali do Midnight Open é uma seletividade absurda. É um filtro absurdo. Tudo bem? Então vem aqui, essa Killzone aqui. Esse dia aqui, né? Dia 11 aqui. Foi basicamente ontem que eu operei. O que é que a gente tem? A gente tem a Ásia tipificando uma coisa muito interessante, que é a máxima e mínima do dia. Haja visto o candle diário lá abre às 18 horas, como vocês já sabem, tudo nos pormenores. A máxima e a mínima do dia. E o preço de abertura está bem aqui, ó. Para operar na sexta-feira, eu não usei nada mais, nada menos. Sério, eu não usei nada mais, nada menos do que o preço de abertura. A minha seletividade foi preço de abertura. Só isso. O mercado estava aqui bem abaixo. Eu estava ciente de que vou procurar por compras. Só isso. Ciente de que vou procurar por compras. Ciente disso. Aí foi onde veio 7 da manhã. Bem aqui. Aí depois, deixa eu colocar num minuto para eu explicar para vocês basicamente, tá? Bem aqui, ó. 7 da manhã. 9h30 tá aqui. 10 horas está aqui, ó. O mercado abre e sobe. Sem problema. Se vocês forem observar, o gap de abertura aqui deu mais ou menos 87, quase 90 pontos. Quase 90 pontos. Então eu entendo, pô, bacana, ó. Gap de abertura, o preço está abaixo. Abriu manipulando máximas. Tem muita liquidez aqui. Eu vou querer comprar abaixo de mínimas. Estou abaixo do preço de abertura. Está confluenciando. O mercado veio, trabalhou abaixo disso, quebrou isso daqui, ó. Nessa vela aqui do 1 minuto, de 9h48, quando ela abriu e interagiu com essa máxima aqui, eu taquei a compra. Aí é onde vem a seletividade. Vamos lá. Eu operar com um contrato aqui é uma coisa.
Eu operar com 12 contratos aqui é outra coisa. Eu operar com 3 contratos aqui é outra coisa. Eu operar com 5 contratos é outra coisa totalmente diferente. Eu operar com 10 contratos, 20 contratos, as minhas contas me permitem geralmente operar até 30 contratos micros e 3 cheios. Então eu fui lá, pô, segunda, terça e quarta, somando ali na minha gestão, bacana, interessante, me dá uma lucratividade boa. Vou pegar essa compra aqui, vou tacar 5 contratos. Se eu tomo stop, eu ainda saio lucrativo na semana. Se meu take acontece, eu não saí muito longe não, tá pessoal? Eu saí aqui, ó, no preço de abertura. No 2 para 1. Isso aqui, eu não lembro agora basicamente ao certo quanto foi na ponta da linha, quanto foi que deu de lucratividade nessa conta aqui. Mas eu lembro-me que o final da sexta-feira, tudo, nessa conta que eu usei para operar nessa semana de FOMC, me deu uma lucratividade de $1.300, certo? Uma lucratividade de $1.300, $1.300 para uma semana de FOMC, onde eu operei muito maneiro na segunda, eu operei muito maneiro na terça, eu operei muito maneiro na quarta, na quinta eu fui lá e dei uma carga um pouquinho maior. Se vocês forem reparar, geralmente ali eu sempre estou operando com 25 contratos, 15 contratos, 17 contratos. Aqui eu fui para fechar a semana, operei com 5 ou 6 contratos. O mercado vai lá, dar-me uma boa possibilidade, acima desse preço de abertura aqui, ó, diário, dá-me uma boa possibilidade de venda, mais ou menos por aqui, ó, e cai abaixo do preço de abertura, dá-me outra possibilidade bacana de compra e sobe, tá? Então é esse feeling, esse feedback que a gente vai tirando das cartas do Michael. Então, pontos principais dessas cartas que ele vem trazendo: o feedback de Londres barra New York, o feedback ali da janela horária da Ásia, os ranges espacionários que ele está trazendo da Ásia, o preço de Midnight Open, a interação que o mercado faz dentro da Q-Zone de Londres para uma formação de topo fundo semanal na terça e quarta-feira, uma possibilidade de swing trade, dando em consideração a segunda, terça e quarta no modelo 04, que você vai buscar de 100 a 300 pips. No modelo 02 você vai buscar mais ou menos 100 pips ou pontos, entendam como quiserem, mas gira em torno da mesma coisa. E é esses feelings e esses feedbacks que vão sendo trazidos. E lembrem-se, calendário econômico. Segunda e terça-feira eu não tinha nada de notícias para amanhã. Então nada que me impedisse de estar operando ali dentro de uma boa movimentação. Mas poxa, eu tenho uma notícia de alto impacto na segunda-feira. Tenta operar depois disso. Sério, sem brincadeiras, tenta operar depois disso, que vai ser melhor para você. Tenta operar depois de um dia de feriado, 2 dias depois. Você vai ver uma melhor grau de seletividade. Pô, o feriado é hoje. Deixa amanhã, opera depois da manhã. Certo? Para notícias, opera depois da notícia. Opera depois da notícia. Pô, segunda não tem nada, opera. Terça não tem nada, tem uma notícia de 9h30. Opera depois da 9h30. Não fica perdendo tempo antes, não. As melhores operações vão surgir depois. Vai por mim. Vai pelo Michael. Vai pelo ICT. Não acredita em mim, não. Tá? Não acredita em mim, não acredita no Michael. Acredita no que tu vê no gráfico. Se isso aqui aparecer no teu gráfico, tu vai ver que isso aqui que eu tô falando, isso aqui que eu tô te passando, é fidedigno a que o Michael ensina. Tranquilo, rapaziada? Então, a carta 03, vocês veem, não tem muita diferença da carta 02. Não tem muita diferença da carta 02. Aqui, ó. Olha lá. Há 6 dias atrás, estava o planejamento da semana Nasdaq. ...24 minutinhos. Passo a passo, tá? Deixa eu colocar aqui
na velocidade 2. Ops. Primeira coisa, calendário. Primeira coisa, calendário. Olha lá, eu montando o meu planejamento semanal. Calendário. Entendendo, anotando cada notícia, tal, pá. Vamos lá, estou basicamente uma pasta vermelha, dia 7 e 8. Estou fazendo minhas anotações. Dia 9, FOMC. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade. Estou fazendo minhas anotações aqui, ó. Aí eu vou lá, FOMC, tal, publico aqui. Outra notícia, né, depois do FOMC. E estou fazendo minhas anotações. Pô, o que é que eu estou planejando? O que é que eu estou pensando quanto a isso? Aí eu vou lá, tiro outro print, trago toda a minha matéria, escrevo. Aí eu vou lá e começo. Segunda-feira, seja um dia com movimentação bacana, em Londres e em Nova York. Olha lá, preste atenção aqui, ó. A data que eu fiz isso, 6 dias atrás, certo? 5 dias atrás, até o Antônio Zita comentou aqui, tá? Olha lá o que eu escrevi. Em suma, em uma leitura basilar do calendário para a semana, vemos que, embasado em probabilidade, segunda-feira seja um dia com movimentações bacanas em Londres e em Nova York AM. Segunda-feira, em Londres e em Nova York AM. Olha essa movimentação bacana. Tudo bem? Terça-feira, seja um dia com movimentação bacana em Londres apenas. Olha lá. Terça-feira, seja um dia com movimentações bacanas em Londres apenas. Haja vista, é um dia antes do FOMC, podendo gerar boas movimentações para que o Zone de Nova York AM, mas só se tivermos boas confirmações, historicamente falando. Um dia antes dessa notícia tende a ficar bem lateral, em um range de acúmulo de ordens. Olha a terça-feira. A oportunidade surgiu lá em Nova York, mas veio embasando-se em uma movimentação inicial em Londres. Mas olha como fica feio. Fica feio. Aí eu vou lá e escrevo a quarta. Muito provável que veremos uma movimentação significativa em Londres. Olha lá. A entrada que surgiu em Londres, pessoal. Na quarta-feira. É essa movimentação toda aqui. A entrada surgiu na movimentação de Londres. 3h15 da manhã lá. Depois com a oportunidade de reentrada às 4h15. Foi Londres. Certo? Em Londres e depois com a saída do anúncio das notícias às 3 horas, horário de Brasília. Então, tecnicamente aqui, ó, deixa eu jogar para cá e vir para cá. Tecnicamente aqui, a movimentação surgiu em Londres, certo? Deu possibilidades de reentrada em Nova York? Deu possibilidade de reentrada em Nova York. Quem pegou, bacanamente bacana, mas a raiz do movimento foi aonde? Foi Londres, certo? Foi Londres. Aí o mercado vai e eu continuo. Aí quinta-feira e sexta-feira, 2 dias que tendem a fluir mais normalmente, com boas possibilidades em quase todas as kill zones. Deu possibilidade de compra bacana aqui em Londres. Deu possibilidade bacana de venda aqui em New York AM. Deu possibilidade bacana de compra aqui em Londres Close. Deu possibilidade bacana de compra mais ou menos aqui, 1h15 da tarde ali e tal. Tá feiuca para tarde, mas dá uma possibilidade bacana de venda aqui no fechamento na macro aqui da tarde.
certo? Em quase todas as zonas vai surgir boas oportunidades aqui, ó. Olha lá, eu escrevi isso aqui domingo, ó. 2 dias que tendem a fluir mais normalmente, com boas possibilidades em todas as zonas. Aí vem-me, então, a sexta-feira. Deu possibilidade de venda bacana aqui, pô. 3 horas da manhã aqui, 2h15 da manhã aqui, deu possibilidade de venda boa. Lá por volta de New York, deu possibilidade de compra bacana, que geralmente é o que eu opero na sexta-feira, New York ou Londres. Mais à tarde, também deu uma possibilidade de venda bacaninha, acima aqui, ó, lá por volta das 2h30, olha essa queda aqui. Então reparem, esse papelzinho aqui, ó, esse vídeo aqui tá lá no YouTube, 20 e poucos minutinhos, assista aí que você vai ver. Aí terminei de fazer toda a minha análise de calendário, tudinho, fazer minha anotação. Aí eu começo a fazer o quê? Meu mapeamento. Mensal, semanal, diário, H4, mapeando todos os meus ranges. E vou escrevendo tudo aqui, ó. Eu não falo nada nesse vídeo, eu só escrevo para que quem tem mais cognição acompanhe, entenda. Quem é preguiçoso, descarta esse vídeo aqui, não entenda. Mas eu cantei a movimentação do mercado todo no domingo. Quem acompanhou isso aqui, cara, fez a boa. Aí eu começo a escrever, ó, possibilidade de compra, possibilidade de venda. E aqui eu dou toda a cartada. Dou toda a cartada aqui. Aí 80% essa movimentação, 20% essa movimentação baixista. Aí eu marco, ó, os speed aways no tempo de 4 horas. Break, depois o fair value, depois o rejection. Olha lá, marquei. Aí eu vou lá e encerro o vídeo por aqui, mais ou menos. E tá a minha visão aí, ó. Tá a minha visão. Tal. Vamos ver o que, que eu escrevo aqui, desfechando tudo. Não escrevo nada. Talvez eu até escreva, só que o vídeo aqui ficou por cima. Enfim, tá aqui. Aí você vem para o gráfico aqui e você vê minha comprovação. Pô, isso aqui eu não fiz hoje para mostrar para vocês na aula, não. Tá lá o vídeo mostrando tudo nos pormenores. Aí você vem para o meu grupo aqui, abre e olha onde é que o mercado vai, fidedignamente, fielmente. Nos 80%, lá na terça-feira, na segunda-feira, melhor dizendo, toca no nível de break, toca no nível de fair value, vai até meu nível de buy side liquidity que eu marquei, depois dar-nos oportunidade de entrar vendido. É isso, pessoal, que deve ser feito semanalmente, no sábado ou no domingo. Vocês devem ter esse feeling. É isso aqui que vocês fazem, beleza? Então, basicamente, a aula da carta 03 que o Michael passa é isso que eu tinha para passar para vocês. Tamo junto, valeu. É só o começo. Forte abraço para vocês. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo que a gente troca uma ideia. Valeu, forte abraço, bom almoço. À tarde temos uma segunda sessão aí do Masterclass. Deixa eu encerrar a gravação.